Boa noite a todos. Iniciamos mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que nos sintonizemos com a sua paz, que sintamos a presença divina por meio dos benfeitores espirituais que se acercam de cada um de nós e que possamos estar com os nossos corações receptivos, recebendo todas as bênçãos que a espiritualidade nos traz. E assim eu os convido para uma prece. Então vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Pai Criador, agradecendo a oportunidade da vida, essa oportunidade para a nossa evolução moral e espiritual. Agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos sob a luz da doutrina espírita, onde nós estudamos diversos temas, e agradecemos ao nosso Mestre Jesus, modelo de amor, de paz, que através dos seus ensinamentos nos mostra o caminho a seguir, sempre nos direcionando, nos estendendo as suas mãos. Ele está sempre ao nosso lado, dando-nos a força e a coragem que necessitamos para seguir em frente. E assim, agradecidos que somos, nós vamos para as nossas vibrações, onde nós vamos mentalizando, vamos emanando os nossos sentimentos de amor, de paz, de saúde, para todos aqueles mais necessitados. Então vamos neste momento mentalizando os enfermos, nos hospitais ou em suas casas, e vamos pedindo ao nosso grande médico Jesus que se aproxime carinhosamente dos nossos irmãos que estão fazendo tratamentos, acompanhamentos, que se aproxime daquele irmão doente e que ele possa sentir as suas energias amorosas, tranquilas, de saúde. Vibremos. E vamos agora mentalizando os nossos lares. Ilumina, Senhor, os nossos lares. Vamos mentalizando os nossos entes queridos, um amigo, alguém que sabemos estar precisando do auxílio e do amparo, pedindo que essa luz do Mestre adentre aos corações daqueles que estamos mentalizando, com energias de paz, de fortalecimento, de equilíbrio e de saúde. Vibremos. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem pelas ruas, pelos nossos idosos nos asilos e pelas nossas crianças nos abrigos. Mestre Jesus, que todos os nossos irmãos que mentalizamos neste momento recebam a Tua luz de amor e de misericórdia. Vibremos. Vamos também envolvendo o nosso planeta Terra em vibrações de paz, de fraternidade, de equilíbrio e de muito amor. Vibremos. E assim, sentindo essas energias em nossos corações, agradecemos ao nosso Pai Criador pela oportunidade da vida, pela oportunidade que nos são dadas diariamente. Agradecemos a Jesus, o nosso guia, que nos conduz com toda a paciência, e agradecemos aos amigos espirituais que nos envolvem, que nos auxiliam carinhosamente. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Jesus, a inspiração das relações luminosas, escrito pelo médium Vanderlei Oliveira, ditado pelo espírito Hermance Dufaux. Nesta lição de hoje, vamos falar sobre o tema
Ninguém precisa abandonar a família para exercer o auto-amor. Quer dizer, para você fazer um projeto de caridade, de amor, ninguém está abandonando a família, ninguém está se afastando da família. Por quê? Aí nós temos que entender o seguinte, né? Tem pessoas que são escravas das expectativas dos outros e da família principalmente, né? E isso leva ao estado de mágoa muitas vezes. Porque as pessoas podem pensar, nossa, ela vai lá fora, ajuda todo mundo, pratica o amor e a caridade, mas na família está esquecendo da gente. Quer dizer, a outra pessoa pensa assim, mas a pessoa que está, vamos dizer, construindo esse auto-amor ou amor aos outros, não está abandonando a família. Aí por quê? Porque essa emoção de mágoa que se cria nas pessoas é muito sutil, né? Porque a ofensa costuma manifestar-se com pensamentos de raiva. Às vezes a pessoa fica com raiva, né? Falar, nossa, minha mãe faz tudo para os outros e aqui na família nada. Quer dizer, é a interpretação da pessoa que pensa dessa maneira com raiva, né? Para se libertar disso, precisamos saber respeitar as diferenças. Sim, um é diferente do outro, o outro também até interpreta dessa maneira porque é diferente, né? Então não vamos criar divergências e também não saber conviver com os diferentes, né? E amar menos esses diferentes das pessoas que fazem parte da família. Então aí nós temos que entender o seguinte, né? Aceitar que existem relacionamentos familiares que não vão fluir, mas que em tempo algum você está impedido, né? Você não vai deixar de desenvolver os melhores sentimentos por essas pessoas e nem está impedido de cuidar de seu caminho pessoal. Porque às vezes a pessoa não entende. A expectativa da família em relação a você é outra. Por isso não vai deixar, né, de caminhar no seu projeto. Porque o outro não vai impedir de fazer isso, no sentido assim, egóico do outro mesmo, né? Porque às vezes você dá o melhor para os seus familiares, mas como eles não entendem, pensam que faz só para os outros, ou uma caridade assim, com uma instituição, esquecendo a família, quem pensa assim é o outro. Você não é assim. Então, Jesus, o nosso mestre, grandioso mestre, ele também tinha compromissos de ordem pessoal com o quê? Olha, a missão de Jesus era a missão para com o Pai Celestial. E por isso, às vezes, ou muitas vezes, Jesus, o próprio Jesus, e veja bem, foi cobrado pela sua ausência no seio familiar. Até a mãe de Jesus, a mãe Maria ficava preocupada, né? Fala, meu filho, você está tão ausente aqui, né? Porque ele saía para estudar, para conhecer, para experienciar, para ajudar, isso desde pequeno. Então ele também tinha essa cobrança. Na prática do amor, às vezes as pessoas da família pensavam que estava assim se afastando e não é, né? Então, aprendendo isso, sabendo disso, nós também devemos ter o nosso compromisso em direção para onde? Ao nosso autoaperfeiçoamento, ao nosso auto-amor, né? Construindo essa relação de gostar da gente, daquilo que a gente está fazendo como projeto, um projeto para um plano maior. Então nós estamos criando experiências, né, na nossa vida que na verdade depois redundam não numa experiência própria, mas sim para o coletivo. Então isso não quer dizer que devemos abandonar a nossa família para exercer o auto-amor, mas abandonar a doença das expectativas para com
isto é, né? O que o outro espera de nós, e também a gente fica esperando que o outro entenda, né? Isso tudo que está acontecendo. Então não vamos criar expectativas, nós devemos sempre construir esse auto-amor, sim, né? Para que o projeto seja um compromisso mais divino. E as pessoas são o que são, e não o que você gostaria que fossem. As pessoas, às vezes, muitas vezes, está fazendo um projeto que é algo muito maior em relação ao seu aprimoramento, seu crescimento, sua evolução. E assim dizendo sempre fé e equilíbrio em todas as direções. Sem dúvida nenhuma, e acho que quem não estuda doutrina espírita não sabe disso, porque desde o início da década de 40 do século passado, através das obras de André Luiz, Chico Xavier nos informa de que nós estamos mergulhados na própria energia, na energia que nos lançam, de encarnados, de desencarnados também. E que isso nos acompanha fora da vida física. Nós de tal maneira nos acostumamos com essa energia que produzimos e que vem para nós, que ela nos mantém, às vezes numa bolha, às vezes para que sejamos mais felizes fora da matéria, ou não, porque reencontraremos tudo aquilo que tivermos criado com a nossa mente. E é por isso que há muita gente fora da matéria que não dá notícia para os familiares, porque simplesmente não pode, não sabe, e principalmente porque há um grande anseio em quem consegue em voltar numa nova existência para corrigir muitas vezes tudo aquilo que foi pensamento. Como diz Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, tudo é pensamento. Nós criamos, nós nos obsediamos com os nossos pensamentos e com os pensamentos que colhemos, dependendo da nossa energia, daquilo que saia de nós, daquilo que seja o nosso desejo. Por isso, é sempre complicado, porque nós podemos esconder daquele que também está na matéria os nossos mais profundos anseios, mas eles surgem projetados no éter e atraem entidades positivas ou não, dependendo daquilo que a nossa energia transmitir. Maíse, quando nós pensamos positivamente ou negativamente em alguém, essa pessoa sente a nossa vibração? Se ela estiver no momento de sensibilidade, sim. Se ela estiver no dia a dia dela, se ela estiver preocupada com outras coisas e não lembrar de nós, dificilmente. Mas há quem consiga irradiar uma energia tão difícil que consegue atrair, sim, e atingir alguém que se deteste à distância. Por isso, o nosso pensamento, sempre elevado, é a nossa grande defesa. O fato de não termos deixado para trás determinadas atitudes que sensibilizam o outro em relação a nós negativamente também nos ajuda muito. Porque pensar negativo ou positivo é sempre escolha às vezes difícil, porque há quem de tal maneira se acostumou a pensar negativo que quando amanhece um bom dia a pessoa nem reconhece que aquele é um bom dia. E continua destilando as coisas que são de uma influência mais difícil. Sugeri em vocês a pergunta: então, quando, por exemplo, alguém faz um trabalho contra nós, vai a algum lugar e pede alguma coisa negativa para nós, isso nos atinge? E aí vamos lá no Livro dos Espíritos, em 1857, quando os Espíritos respondem a Kardec: não existem pactos, não existe, na verdade, essa força que nós queremos dar ao mal. Mas, se nós estamos sensibilizados, se nós estamos num momento difícil, se nós estamos em desequilíbrio, aquilo que o outro mentaliza sobre nós pode sim nos atingir. E, infelizmente, nós acreditamos mais nisso do que na proteção que permanentemente nós temos. Porque os nossos protetores vão tentar nos elevar o pensamento através de um telefonema amigo, através de uma boa notícia, através de um livro, através de uma mensagem que nos chegue, através de um reencontro com alguém que há muito tempo não víamos e que nos traz alegria. Nós é que muitas vezes estamos sempre pensando que não vai dar certo.
E se você pensa que não vai dar certo, você ativa o seu grande adversário interior, que é o sabotador que todos nós temos dentro de nós. E que os psicólogos e terapeutas e psiquiatras tanto falam. Mas só nós podemos determinar. Aqui eu paro, aqui eu salto desse bonde, aqui eu vou começar uma nova trajetória para o meu pensamento. Maíse, uma vez eu ouvi você falando que pensar em saúde é já caminhar para ela. Sim. E a gente tem visto tantas doenças, tantas enfermidades hoje em dia, quando nós nos inundamos de pensamentos positivos, de vibrações positivas, isso também é contribuir para a nossa saúde e para a nossa melhoria física? Sem dúvida nenhuma. E é muito difícil quando você recebe um diagnóstico complicado. Porque aí você vai ter que dar força ao seu lado positivo. Não, tudo bem, isso está acontecendo comigo agora, hoje. Mas eu vou pensar diferente. E André Luiz diz que se nós soubéssemos o que as nossas células se beneficiam dos pensamentos nobres que temos, nós viveríamos pensando a coisa boa. E se soubéssemos que às vezes numa discussão em que nós dizemos coisas das quais depois nós vamos nos arrepender e escutamos coisas difíceis também, o número de células que morrem dentro de nós ficaríamos apavorados. Veja como a espiritualidade, e André Luiz, que foi um médico, né, nos conscientiza disso. Inclusive no livro Nosso Lar, o primeiro que ele psicografou, ele diz: eu chegara no mundo espiritual sem nenhum órgão do meu antigo corpo adestrado para a nova vida. E no final do livro ele diz, não deixe de ler por causa disso não, porque tem muita coisa maravilhosa. No final do livro ele diz: você que ainda vem para cá, faça tudo para chegar aqui já preparado para o que você vai encontrar, que é você mesmo, dentro da sua realidade, dentro da energia em que você viveu toda a existência. E você simplesmente deixa o corpo de carne e continua. Continua com as consequências dos pensamentos e atitudes que você teve na direção do próximo a vida inteirinha. Isso aqui na Terra é um estágio. Esse corpo vai ficar, mas a nossa alma eterna permanece. E é com ela que nós temos que pensar. Eurípides Barçanufo dizia: vive no corpo como se fosse precisar dele 200 anos e cuida da alma como se fosse morrer agora. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Maíse, o pensamento, seja ele positivo ou negativo, antes de ele atingir o nosso alvo, ele nos inunda primeiro? Sem dúvida nenhuma. E os amigos espirituais sempre lembram, se soubéssemos disso, nós só pensaríamos o bem. Porque quando sai de nós uma energia menos nobre e menos positiva, ela é escura. Ela é de cinza para o preto, vamos dizer assim, usando cores. E ela primeiro nos inunda. E se nós tivermos algum órgão precisando de ajuda, ele vai ser o primeiro a sofrer, não é? E depois ela vai na direção de quem nós mentalizamos negativamente. O positivo é a mesma coisa. Às vezes você vai com diagnóstico para um exame e depois, quando o resultado aparece, nossa, mas não estava tão ruim como eu imaginava, te diz o médico. Porque naquele dia você se predispôs à modificação. Então já começa uma cura que virá, ou não. Porque também há resgates que nós fazemos de outras vidas e que, por mais que nós vibremos positivamente, teremos uma dificuldade maior. Mas milagres existem. E o extraordinário no Cristo foi que ele perguntou a muitas pessoas: creis realmente que se eu pudesse te poderia curar? E a pessoa na frente dele dizia: Senhor, eu creio. E ele então colocava a mão sobre o coração da pessoa e dizia: pois eu quero. Fica curado. Já imaginou o que era? Jesus queria que você ficasse curado. E no fundo, ele quer que todos nós fiquemos. É o amigo inesquecível das nossas vidas. Então vamos direto a ele. Nosso drama é muito grande? Vamos pedir a ele que nos cure de tudo. Da nossa energia, do nosso pensamento, às vezes menos digno, para estarmos sempre melhor.